Gente, então meu nome é Mariana, eu sou, para quem ainda não me conhece, eu sou uma das sócias fundadoras aí do curso Update Interdisciplinar em Oncologia, que está previsto então para outubro desse ano, dia 17 e 18 de outubro. E também sou enfermeira, atuo na radioterapia há algum tempo. E estou muito feliz em estar aqui hoje conversando um pouco sobre um assunto, radioterapia, que é um assunto que eu gosto tanto de falar, e principalmente aprender com os nossos colegas aí da equipe interdisciplinar. O William, ele é um dos professores do curso Update Interdisciplinar em Oncologia e hoje vem falar para nós um pouco sobre a radioterapia e a alta tecnologia, né, William? Te apresenta então aí para nós quem que é o William, né? E fala também um pouco sobre qual é o papel do físico, né? Pelo que a gente viu, muita gente que está aí já trabalha na radioterapia, enfim, mas tem outras pessoas que não estão diretamente atuando na radioterapia, mas atendem pacientes que tratam com radioterapia. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Obrigado pelo convite de participar com vocês da live. Então, eu vou falar um panorama um pouco geral, né? A gente tem um público que sempre vai se renovando e é heterogêneo, né? Então, meu nome é William Trinca, eu sou físico, né? Eu sou físico médico. Então, eu sou formado em física, mas tenho uma especialização, então, em radioterapia. É uma das áreas onde os físicos atuam em medicina. Então, toda radioterapia tem, desde por uma atribuição legal e também pela parte de funcionamento físicos atuando, né? A gente trabalha tem dois escopos principais, né? Tanto na calibração e aferição dos equipamentos de radiação, então que vão fazer o tratamento com radiação, radioterapia, quanto a parte clínica, né? A parte clínica que é colaborar junto com o médico radio-oncologista e com toda a equipe no como irradiar da melhor forma esse paciente. Então a gente tem, de forma bem simplificada, um paciente que tem um tumor, uma doença. E normalmente, né, o físico médico é o profissional que decide como irradiar isso do ponto de vista do tipo de radiação, da geometria, do tempo, de angulação, a melhor forma física e geométrica, até vamos dizer assim, de irradiar esses tumores, né? Claro, sempre usando o que tu tiver à disposição e buscando o melhor em termos de tecnologia para esses pacientes. Explica um pouquinho para nós sobre o que é a radioterapia, né? E tem relacionado aos efeitos da radioterapia, como que funciona isso? O falar em radioterapia, na verdade, e os efeitos tanto benéficos, que é o que a gente espera, quanto os efeitos deletérios, os efeitos para efeitos da radioterapia, obviamente é um assunto muito interligado. Quando a gente usa a radiação, então, para tratar tumores, né, ou eventualmente ter uma doença benigna, a radiação, na verdade, o objetivo dela, então, é destruir tecidos, destruir células, mas essa radiação, por si só, ela não tem a capacidade de discriminar tecidos, né? Então, na verdade, o grande trabalho do setor de radioterapia, do médico radio-oncologista, do físico e da equipe, é uma grande forma de mirar esta radiação ou de como entregar ela de forma que ela atinja, não digo somente, mas principalmente a região doente, o tumor, e eu consiga de alguma forma poupar o que está ao redor. Então, os órgãos em risco, os tecidos sadios adjacentes. Então, seja mirando melhor no tumor, seja desviando de alguma forma, porque a radiação ela tem um alto poder destrutivo e, de forma simplificada, o que tiver pela frente ela é capaz de destruir numa dose muito alta, né? Então, o avanço da radioterapia normalmente ele se dá em formas de eu colocar esse meu nível de radiação cada vez mais dentro dos tumores, né, e poupar, a gente brinca, o paciente que mora ao redor, né, na verdade, dessa doença. Muito legal, deixa eu falar que eu vi ali, se apresentou uma enfermeira de Tocantins. Muito legal, assim, essa live consegue nos proporcionar bastante. É a Pri, né? Lá de Tocantins, legal, Pri, e muitas outras pessoas que a gente viu ali, a Ana Lu também tá ali, a Ana Lúcia, né? William, me diz uma coisa sobre alta tecnologia. Qual que é o benefício, se a gente for pensar, quando a gente vai tratar um paciente, então, com alta tecnologia, qual o benefício dele pensando em toxicidade? Então, como eu disse, o avanço tecnológico em radioterapia, né, evidentemente, como em qualquer área da saúde, de ciência médica, ele vai buscar, no final, eu ser mais curativo ou ser mais efetivo no tratamento.
Mas especialmente na radioterapia, o caminho de eu poder ou tentar me aventurar a ser mais curativo e dar mais dose, vamos supor assim, num tumor, é justamente eu passar a ser menos agressivo no que está ao redor. Então, a tecnologia ela surge normalmente, e é assim que vem sendo nos últimos anos, e evidentemente numa crescente exponencial, onde a tecnologia, a cada ano surgem coisas novas, é de eu poupar os tecidos sadios. Então, existem basicamente em radioterapia duas formas, dois caminhos principais de eu fazer isso. Um deles é eu ter no equipamento, então, o que a gente chama hoje de modulação, que é a capacidade de eu conseguir entregar essa minha radiação de forma modulada. Vou tentar simplificar isso. Até algum tempo atrás, os aparelhos mais simples, então vamos botar alguns anos, décadas atrás, eu, de forma simplificada, abria lá um quadrado, um retângulo, e naquela forma eu irradiava um paciente, e dentro dessa região tudo ia receber a mesma dosagem. Ou, eventualmente, eu conseguia desenhar um formato, mas ali tudo receberia a mesma dose. Hoje eu tenho equipamentos que são capazes de, eu imaginando que eu estou olhando um paciente de frente, ele tem um tumor, eu consigo dar doses diferentes em pontos diferentes. É como se eu conseguisse ir pintando onde eu quero mais ou menos radiação. E eu posso imaginar isso tanto para áreas de tratamento, depois a gente vai falar sobre níveis de dose diferentes, mas também imaginando que eu posso ter, por exemplo, um órgão que está ali na frente. Então eu quero poupar aquela parte que está o órgão e logo ao lado eu quero dar uma radiação maior. Então, possibilidade de entregar níveis diferentes de radiação é um lado. O outro lado, que também foi uma evolução muito grande, talvez até maior, é a parte do como eu miro, do como eu ajusto a minha mira nos tumores, que é a parte de radioterapia hoje guiada por imagem, né? Então, classicamente, a gente usava a anatomia praticamente topográfica. Então, desde a parte visual na pele do paciente, marcas na pele, isso evoluiu para raios-x. Então, a gente passou, e durante muitos anos, e ainda se faz isso, né? Eu coloco o paciente na posição onde eu pretendo irradiar e eu posso fazer um raio-x, uma imagem radiográfica planar, né? Onde eu enxergo basicamente ossos. Mas dentro daqueles parâmetros ósseos, eu sou capaz, até pelo nosso conhecimento de anatomia, de saber se eu estou na região correta. Entretanto, eu posso pensar que a maior parte dos tumores não está nos ossos, né? Então, se eu quero irradiar, por exemplo, uma próstata, que é um tratamento bastante comum em radioterapia, eu sei onde ela está na pelve, mas eu não enxergo a próstata numa radiografia. Então, os equipamentos também evoluíram a ponto que hoje eu posso, por exemplo, ter uma tomografia no próprio aparelho de radioterapia. Então, eu consigo fazer uma tomografia com o paciente já em posição, para eu enxergar onde está aquela próstata e conseguir irradiar aquela próstata com total segurança. Então, ajustar a minha mira, né? A gente hoje também tem equipamentos já surgindo, já disponíveis no mercado com ressonância magnética. Equipamentos que são capazes de fazer imagem durante a aplicação da radiação. Então, a forma como eu miro, ela melhorou muito e segue melhorando. E essa questão da mira, ela ainda tem uma questão que é um pouco mais técnica, mas que é secundária, mas não menos importante. Quando eu irradiava os pacientes, então, baseado num padrão ósseo, muito mais simples, eu também não queria ter o risco de errar. Então, o que eu fazia era sempre irradiar uma área por segurança um pouco maior. Então, a gente chama isso de dar uma margem, né? Então, tinha uma margem geométrica ao redor de uma região que me garantia que tanto se eu estivesse errando, quanto se aquele paciente movimentou, ou de um dia para o outro, porque a radioterapia são muitos dias, eu estava dentro ainda, com o meu tumor dentro da região que eu estou irradiando. Quando eu passo a ter uma imagem no aparelho de maior precisão, seja ela tomográfica ou mesmo durante o tratamento, eu estou enxergando o que eu estou fazendo de alguma forma, eu passo a ter margens menores, porque eu tenho mais garantia que eu estou acertando. Então, a tecnologia, te resumindo, ela tanto aumenta o poder de modulação, então como eu entrego a radiação, e ela me garante também, na verdade, que eu estou acertando o meu alvo. Então, ela me dá a precisão e a acurácia. E quando a gente pensa em toxicidade, o quanto isso é importante pensando em qualidade de vida, né? E também na nossa preocupação, muito da parte da enfermagem e de toda a equipe interdisciplinar, que é a pausa do paciente, o quanto isso consegue evitar para que o paciente evite, né? Evitando a possibilidade de pausa dele por um aumento da toxicidade. A equipe interdisciplinar como um todo, né, ela ganha um espaço tremendo e a gente, às vezes, costuma
vê isso quase como um jargão, e em radioterapia talvez seja um dos lugares que a gente vê isso mais na prática, dos elos da corrente, né? Mas por quê? Porque uma série de fatores, como tu colocou. A toxicidade, então, eu digo, desde a evolução tecnológica, onde eu consigo acertar mais o tumor, diminuir margem, então, por consequência, eu estou irradiando muito menos tecido sadio, que está ali vizinho, né, que é os órgãos de risco adjacentes à região de tratamento. Então, por si só, de fato, eu já sou menos tóxico. Agora, isso vai numa cadeia de muito, muito maior, né? Então, essa é a parte mais técnica da física, né, ou uma das partes médicas, né? Mas, por exemplo, hoje eu tenho apoio de nutrição, que é uma coisa que não só para o estadio, para a parte clínica do paciente, mas, por exemplo, hoje para eu tratar uma próstata com segurança, é interessante eu controlar a dieta desse paciente, né? Eu tenho lá a própria psicologia, por quê? Porque não é interessante eu interromper o tratamento desse paciente. É um tratamento longo, muitas vezes difícil, mas ele é planejado e isso tem também uma questão biológica. Então, existe uma questão de radiobiologia que eu parar o tratamento no meio. Então, aquele paciente que trata de segunda a sexta, se ele tem que interromper por algum motivo dele, ou por alguma toxicidade, ele deixa de tratar alguns dias, a gente pode imaginar, não é difícil de imaginar, isso até é uma coisa simples, de que o tumor ele volte a crescer, porque eu não estou dando aquela radiação que estava planejada. E isso, então, é muito impactante. Às vezes é mais importante o paciente não, se ele tiver alguma questão dele ou clínica, é melhor ele não iniciar do que ele iniciar o tratamento e depois interromper no meio, né? Então, essa questão é eu não tentar não dar toxicidade, mas eu manejar também. Sim. Porque nem sempre vai ser possível esse paciente ter nenhuma toxicidade. E aí entra todo um manejo também, obviamente, de enfermagem, do como eu manejo essa toxicidade para eu conseguir dar seguimento ao tratamento. Odontologia também, nos casos de cabeça e pescoço, e assim por diante. E até pensando ainda em toxicidade, né? Como é que a gente consegue saber, como é que a gente sabe se a toxicidade ela é ou não da radioterapia, pensando em tratamentos concomitantes, enfim, quando é que a gente sabe que realmente é da radioterapia? Essa é uma pergunta muito boa, muito difícil e boa. Essa pergunta ela não tem uma resposta fechada, mas ela é uma pergunta muito recorrente, né? O tratamento oncológico, normalmente, cada vez mais, né, ele é multi, né? Não só no ponto de vista da equipe interdisciplinar, mas o tratamento ele é feito normalmente com radioterapia, muitas vezes com cirurgia, ou com uma terapia sistêmica, né, quimioterapia, imunoterapia. Então, esses pacientes, obviamente, eles têm toxicidades relativas ao tratamento e também da condição clínica desse paciente, né? Eu digo que ela é recorrente porque eu acredito que a radioterapia, isso é uma questão até histórica, né? A radiação carrega alguns dogmas, assim, a gente não enxerga a radiação, a gente trabalha em grandes salas blindadas, muitas vezes no subsolo do hospital. Então, existe um certo dogma dos efeitos da radiação. Então, é importante pontuar, primeira coisa, né? A radioterapia é um tratamento 100% localizado. Então, como eu te disse, essa questão da mira, né? A gente vai sempre estar falando de milímetros, às vezes de menos de 1 milímetro de precisão num tratamento radioterápico. Essa é a nossa obsessão, né, por acertar o alvo. Da mesma forma, a nossa toxicidade, então, que a gente causa no paciente é sempre localizado. Então, essa é a primeira questão. Então, um paciente que trate, por exemplo, a próstata, ele pode ter toxicidades relativas à radiação? Pode, mas onde? No que está próximo à próstata. Então, ele tem o reto, né, o intestino que passa por trás, a bexiga que está posicionada logo à frente da próstata. Então, ele pode, eventualmente, ter toxicidades retais, urinárias, né? Da mesma forma, a paciente que trata a mama, né? A mama é um tratamento muito, muito comum, né? A gente tem muito volume de pacientes. Mas o que essa paciente pode ter? Ela pode ter, eventualmente, uma reação de pele na região da mama em tratamento, né? Muito, se ela tratar a região dos gânglios mais acima da fossa supraclavicular, próximo ao esôfago. Mas uma paciente de mama, ela não vai ter um efeito estomacal, ela não vai ter um efeito de dor de cabeça, assim como o paciente de próstata também não vai ter falta de ar, né? Então, essa é a primeira questão. E a segunda é ser muito racional em relação ao que esse paciente faz de radioterapia. Não é porque ele faz radioterapia que ele vai ter uma toxicidade. Ele precisa ter também um tempo de radioterapia e uma dose acumulada de radioterapia, né? É evidente que os organismos e os pacientes respondem de forma diferente, claro, mas a gente tem, aos últimos 100 anos, acompanhado esses pacientes, então a gente sabe o que esperar
de um paciente em tratamento radioterápico de acordo com a evolução do tratamento e das doses, né? Então, o paciente já em final de tratamento, que já acumulou uma dosagem alta, ele já vai ter alguns tipos de reação. Porque a gente acaba vendo muitas vezes, isso não é uma crítica, muitas vezes até é desconhecimento, né? Esse paciente, por exemplo, tem qualquer condição clínica e ele vai procurar auxílio médico e, não, mas o paciente está em radioterapia, então essa reação é da radioterapia, né? E muitas vezes é do próprio tratamento sistêmico, né? Então, assim, é cada vez mais difícil, então, assim, não dá para julgar sair porque ele faz radioterapia, que ele tem um efeito. A gente também tenta e vem conseguindo dar cada vez menos efeitos colaterais, né? E às vezes tem coisas que parecem, né? Hoje a gente tem terapia sistêmica, por exemplo, que causa mucosite, que é um efeito que historicamente era muito da radioterapia, continua sendo, mas então tem que ser analisado muito, muito caso a caso, assim, é bem, bem complexo. Não tem um padrão, né? E agora, pensando nos nossos... A gente está com bastante dentista, nosso público do Update em oncologia, ele tem muitos dentistas e pensando um pouco agora em cabeça e pescoço, né? Por que o tratamento de radioterapia de cabeça e pescoço ele é tão tóxico? Ele traz tanta toxicidade ao paciente? E o que a alta tecnologia tem para beneficiar um paciente, então, de cabeça e pescoço? O tratamento da região de cabeça e pescoço, ele é sempre complexo, ele é desafiador, acho que para todos os membros da equipe interdisciplinar. E eu até posso dizer que, tecnicamente, é um tratamento que eu gosto, apesar do quão complexo é para o paciente também, eu gosto bastante desse tipo de tratamento. A primeira coisa importante, acho, de entender no cabeça e pescoço, especialmente para quem é da área, são as regiões de tratamento, né? Esse é o primeiro motivo pelo qual é um tratamento que acaba se tornando ou parecendo muito tóxico. Muitas vezes, isso é uma constante em tratamento oncológico com radiação, mas o paciente ele tem um tumor na orofaringe, por exemplo, um tumor na garganta, tá? Um tumor bastante comum para os tumores de cabeça e pescoço. Só que acontece, a gente não vai tratar ou a gente não vai irradiar somente o tumor, que às vezes é um tumor de 1 centímetro ou 2, e que eventualmente foi operado, então às vezes nem mais está ali, né? A gente precisa tratar uma região que sempre é muito ampla. Então a gente trata o tumor e as regiões de drenagem linfática por onde esse tumor pode vir, né, ou vai tentar se disseminar. Então, a cabeça e pescoço, a gente conhece bem esses caminhos, né? Então, esse paciente, por exemplo, que tem um tumor de orofaringe, normalmente ele vai irradiar não só a garganta, mas toda a região ganglionar do pescoço, dos dois lados, muitas vezes até aqui embaixo, até a fúrcula, né? Então, até ali a região das clavículas. Então, é uma área de um tumor de poucos centímetros que vai se tornar uma região de 25 centímetros, praticamente o pescoço inteiro vai ter que ser irradiado. E aí vem o segundo porquê, é uma região onde a gente tem muitos órgãos sensíveis e a gente também tem muita mucosa, né? Tanto a mucosa que eu digo da boca oral, quanto a parte do esôfago, né? Que são regiões mais sensíveis à radiação. E por que eu digo isso? Porque isso é quase uma regra, né? As regiões onde eu tenho mais multiplicação celular, então as mucosas e a pele, elas são mais sensíveis à radiação. Porque células, quando estão se dividindo de forma bem, bem resumida, no momento da divisão elas são mais sensíveis ao efeito da radiação. Então, tecidos que se multiplicam muito são mais sensíveis à radiação, né? Então, a gente tem também muito isso e é uma coisa que dá muito efeito no paciente. Além de eu ter, de fato, um volume muito grande de órgãos, né? Então, eu tenho, hoje, e aí eu vou entrar na parte da alta tecnologia, mas hoje a gente já consegue delimitar e desviar e ter cuidado com uma série de órgãos e regiões que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Esse pescoço, até pouco tempo atrás, ele era irradiado praticamente por inteiro, né? Quando se começou com essa questão de modulação, a gente começou, tem a região das glândulas das parótidas, né, que vai evitar a xerostomia nesse paciente. Então, se começou, não, vamos tentar poupar essa parótida quando for possível. E é uma coisa que tem um relativo sucesso. Hoje a gente já evoluiu mais do que isso, a gente já tenta observar uma glândula submandibular, já tenta observar toda a musculatura constritora de faringe, então que vai ajudar na deglutição desse paciente, que é fundamental para esse paciente que trata cabeça e pescoço. Então a gente vem evoluindo, tentando, de alguma forma, proteger, né, que no caso vai desde conseguir desenhar, enxergar o que a gente está tratando, mais uma vez, até maneiras de não colocar radiação ali, mesmo numa região que é muito ampla de tratamento.
A gente fala muito em dentista para paciente de cabeça e pescoço, porque a gente fala no laser, o quanto isso é importante, né? Mas é um paciente de cabeça e pescoço, ele exige muito da equipe interdisciplinar, né? Como tu bem falaste antes, tanto a psicóloga que tem que acompanhar esse paciente o tempo inteiro, quanto a nutrição, o paciente não consegue terminar um tratamento se ele não tiver com a equipe toda bem, uma fala única, né? Um discurso único e acompanhando na assistência desse paciente. Vou dar um E outro agora, exemplo. Vou te interromper só, mas outra coisa me interrompe também, Mário, porque eu falo bastante, né? Então, fica à vontade. vai lá. De uma nutrição, um exemplo que é bem visível a todos, né? Eu estou falando de uma questão, muitas vezes, de milímetros, né? Então, eu faço uma imagem, uma tomografia desse paciente, delimito um tumor que eu quero irradiar e eu faço toda uma programação de como irradiar o tumor que está colocado naquela exata posição do paciente. Se esse paciente emagrece 10 quilos ao longo do tratamento, ele não é mais o mesmo paciente, né? Então, até a minha programação do que irradiar, ela passa a ficar muito prejudicada, porque esse paciente não é mais o mesmo, né? Ele tem geometricamente, ele não é mais o mesmo, né? Então, não é só uma questão clínica, uma questão também é puramente física e geométrica, às vezes, que nos atrapalha bastante. Então, como tu falasse bem, é uma cadeia bem grande de coisas que são importantes, e todos são muito importantes. É. E agora pensando também nesse atual momento que estamos vivendo, né, na pandemia, novo coronavírus, tem alguma nova orientação para o tratamento de radioterapia para esses pacientes? Está sendo pensado em algo diferente para que a gente possa trazer ainda mais benefícios para o paciente? Bom, tem duas questões, né? Uma Fracionamento, né? uma é o funcionamento normal da radioterapia, né? Isso foi amplamente discutido, né? Segue sendo discutido porque é um assunto novo para todos, né? Até não sei se está online, mais cedo eu não saudei, eu vi o nosso doutor Arthur, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, ele estava online. Legal. Ele, inclusive, participou de um webinar, né, com a Agência Internacional Sim. de Energia Atômica, que discutiu esses papéis da radioterapia, né? Então, nossa orientação hoje é não interromper tratamentos, tá? Isso é importante que se frise, que todo mundo possa colocar essa informação para familiares, enfim, né? O tratamento oncológico ele tem que ser prioridade, né? Mas é evidente que algumas ações num cenário desse elas podem ser tomadas, né? Um são os tratamentos eletivos, então, de fato, existem alguns poucos tratamentos que são bem eletivos em radioterapia que a gente pode ter postergar por algum momento, tá? São casos bem pontuais, mas assim, é fundamental que se faça a consulta médica, não deixe de se manter essa rotina. Agora, dentro da radioterapia, o que a gente tem feito, e na verdade é uma grande oportunidade, eu acredito que a gente acabou tendo pelos meios errados, ruins, né? Ninguém esperava ou vai ser favorável a uma pandemia, mas que é o que a gente chama de hipofracionamento. Essa é uma tendência que a radioterapia vem seguindo já faz algum tempo, que é de encurtar tratamentos, né? Então, historicamente, a gente tratava os pacientes em 20 dias, 30 dias, 40 dias para algumas patologias. Então, a próstata, tipicamente, se tratava em 37, 39, 41 dias de tratamento este paciente. Então, com esse avanço tecnológico, a possibilidade da gente entregar melhor a radiação, mirar melhor a radiação, a gente conseguiu fazer o quê? Pegar esse tratamento que eu fazia 40 frações e fazer num tempo menor. Fazer, por exemplo, em 20 dias, claro, naqueles 20 que eu faço, eu tenho que dar uma dose mais alta por dia. Então, eu faço 20 mais intensas do que as 40 que eu fazia. Na mama, da mesma forma, pacientes com metástases, da mesma forma. Então, muitos desses protocolos já são realidade, né? Então, a próstata e a mama são dois casos que a gente vem já trabalhando há alguns anos, né? E os estudos já têm uma maturação aí de 5 anos, alguns chegando a 10 anos de segmento. Entretanto, nesse cenário de pandemia, e especialmente para pacientes, né, do grupo de risco, a gente tem a recomendação, então, de usar estes protocolos de hipofracionamento e até protocolos de hipofracionamento extremo, ou de ultra hipofracionamento. Então, alguns casos, a gente fazia 40, hoje faz 20, a gente pode fazer em 5 dias, né? Claro que isso depende do caso clínico e depende da tecnologia disponível no serviço para entregar isso com segurança. E quando eu passo a fazer em 5 dias, é uma dose muito mais alta, ainda mais alta, de radiação. Então, não é um tratamento simples, é um tratamento que para a equipe ele se torna muito mais complexo, mas que para o paciente é fantástico, né? Tanto em termos de comodidade, de logística
e especialmente num momento de pandemia, de eu evitar esse deslocamento e possibilidade de contágio para o paciente oncológico, que normalmente também já é um paciente do grupo de risco, até pela questão da idade, né? Então, muitos pacientes são idosos. Então, talvez a gente vá acabar em radioterapia evoluindo alguns anos, em alguns meses, em termos de protocolos de hipofracionamento. O que, na minha opinião, é salutar e é uma tendência. Claro que a gente tem que esperar os estudos clínicos, né, comprovarem a eficácia desses tratamentos, mas a gente já tem bastante coisa madura e, na minha opinião, vai ser bem importante para a especialidade. Quando a gente fala em hipofracionamento, algo que sempre me vem na mente, o quanto trouxe qualidade de vida e o quanto beneficia os pacientes, é quando a gente fala de meta óssea, né? Esse encurtamento do tratamento, a melhora da dor, um tempo muito menor do que a gente viu os tratamentos há um tempo atrás, isso traz uma qualidade de vida absurda para os pacientes. Aquele paciente precisava vir em 10 dias, ele vinha de cadeira de rodas, vinha de ambulância, e agora, claro, dependendo do tratamento, mas se consegue fazer em muito menos tempo, né? O quanto isso trouxe de benefício para os pacientes. O tratamento de metástase óssea, especialmente, ele tem metástases em geral, tá? Mas a metástase óssea ela é a mais prevalente. Mas hoje a gente tem um cenário, tem duas grandes evoluções aí. Porque existiam protocolos de doses encurtadas, não vou dizer que sempre, mas assim, existem há muitos anos, tá? Mas não com doses tão altas. Então a gente tinha, por exemplo, dois protocolos que eram, a gente chama similares, ou que eram equivalentes, que era 10 dias ou um dia. Mas esse um dia com uma dose não tão alta, né, 8 grays, o que se via? Ele tinha uma resposta importante, né, antiálgica, então esse paciente tinha resposta à dor, por exemplo, num caso de metástase óssea, mas ele tinha um índice de retratamento maior, então essa duração desse efeito não era tão prolongada. E mesmo a das 10 frações. Mas o que acontece? Isso era num cenário em que os pacientes, em geral, viviam menos, né? Por toda a outra evolução que nós tivemos dos tratamentos, né? Do tratamento sistêmico, da cirurgia, da própria radioterapia. Então, a gente começou a ver que esses tratamentos eles eram longos e nem eram tão efetivos, na verdade, no longo prazo. Então, o paciente tinha uma sobrevida de 6 meses, era ok. Agora, esses pacientes hoje vivem 5 anos. Então, a gente tem um grande estudo que, inclusive, teve resultados já de segmento já de 5 anos publicado, que mostrou que esses pacientes têm pacientes oligometastáticos, que a gente chama, que são os pacientes que têm metástases, mas o estádio geral está bom, o tumor primário está controlado, tá? De forma simplificada. Esses pacientes tiveram em 5 anos 40% de sobrevida, a sobrevida global desses pacientes em 5 anos, que era um paciente que tinha uma sobrevida curtíssima. Então a gente faz duas coisas por ele. A gente faz um tratamento em um dia ou 3 dias, com uma radioterapia de alta qualidade. Esse paciente tem muito pouco efeito desse tratamento e tem um efeito duradouro. Esse paciente vive melhor, né? Então vive anos e muitas vezes, né? Então chega a ter 60%, 70% de resposta para sempre, vamos dizer assim, desse tratamento. Então a gente melhorou a logística, a gente não tira o paciente de casa, né? A gente evita deslocamento, a gente dá comodidade, né? Muitas vezes para um paciente que tem dor, a gente alivia essa dor mais rápido e de forma mais duradoura. Então, a tecnologia nesse aspecto, ela beneficia em todos os lados. Quanto é importante, né? E vou convidar o pessoal aí para, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, para interagir aí, a gente está super aberto, podem ir nos perguntar, aproveitar o William que está aí, para que possa nos responder as perguntas, essas dúvidas sobre radioterapia, né? Uma outra coisa que eu estava pensando aqui também, William, que é bastante importante e que ainda gera bastante dúvida é a questão de radiocirurgia, né? A gente não usou essa palavra ainda aqui e que acaba gerando bastante dúvida, né? O que é radiocirurgia, né? É uma cirurgia? Como é que funciona isso? O que é a radiocirurgia? Tu sabes que esse termo, na verdade, no meio da radioterapia também a gente acaba, eu pessoalmente não gosto muito, tem gente que defende. Ele é um termo que foi cunhado há muitos anos e acabou pegando, né? Então ele tem um porquê, eu vou explicar, mas realmente ele remete a essa questão cirúrgica que justamente não é a ideia, né? O termo radiocirurgia, sei lá, da década de 50, na verdade ele tem a ver com eu usar uma aplicação de radiação muito alta, uma dose muito alta, tipicamente em um único dia.
Então, ela é uma radioterapia que a gente fala ablativa, né? Então, a ideia dele é realmente eliminar totalmente as células que eu vou irradiar naquele momento. Só que, então, para eu fazer isso, eu não consigo fazer isso em todos os tumores, nem em todas as regiões do corpo, né? Então, a gente começou, e esse termo foi cunhado, para tratamentos de crânio. Então, pequenos tumores no crânio, né? Sejam eles normalmente metástases, né? Tinha uma região muito pequena, então eu conseguia ser bem restritivo, usar uma dose muito alta e eliminar completamente, né, aquelas células. Então, é uma terapia ablativa. O crânio, ele normalmente ele é mais fácil, ele sempre foi considerado dessa forma por ser fixo, rígido, estável, né? Então, eu imobilizar esse paciente, conseguir mirar, sempre foi mais fácil, né? Hoje em dia, a gente começou a fazer, então, radiocirurgia, né? Ou então se cunharam alguns outros nomes, radioterapia ablativa, ou radioterapia estereotáxica, por ter a coordenada de estereotaxia em 3D para eu localizar, corpórea, né? Então, a sigla mais conhecida para isso é SBRT, né? Mas a gente também pode chamar, enfim, de radiocirurgia corpórea ou extracraniana, enfim. Então, hoje a gente faz radiocirurgia, sim, que é o ter uma terapia ablativa, é como a ideia, então, surgiu daí, é como ao invés de eu operar e tirar aquele tumor cirurgicamente, eu vou fazer uma radioterapia que ele vai realmente desaparecer. A gente faz isso no crânio, segue fazendo, inclusive para múltiplas metástases, mas fazem tumores de pulmão, fazem tumores de fígado, fazem tumores de pâncreas, e faz também em regiões de doença óssea, né? Mas respondendo de forma simples, então é uma dose altíssima de radiação entregue normalmente em dose única. Esse conceito acabou migrando, então hoje tem gente que fala em até 5 aplicações também como uma radiocirurgia, né? Então, os conceitos são meio mutantes, assim, mas a ideia principal acho que é essa. Não sei se eu te expliquei, tá mais confuso agora, mas... Ah, outra coisa bastante importante, a Thais até nos sinalizou ali, e é bem legal a gente falar sobre a questão da adequação oral, né? Hoje a gente tem um fluxo que é bastante importante, que é a avaliação do dentista pré-tratamento de radioterapia, né? Pensando em paciente de cabeça e pescoço, né? Hoje a gente Sim. usa isso até antes de dar continuidade ao tratamento, até mesmo antes de fazer máscara, tudo de tratamento de radioterapia. Nos explica por que isso é tão importante fazer essa avaliação pré-tratamento de radioterapia, de tratamento de cabeça e pescoço pelo dentista, essa avaliação oral, antes de iniciar o tratamento, o que pode ocasionar e o que não pode fazer depois. Tá. Então, essa adequação oral, né, ela tem vários porquês. Tá? Vou começar pelo porquê que mais toca a mim, talvez não seja o mais importante, mas para mostrar como cada detalhe importa, né? Que é, por exemplo, o paciente que trata a região de cabeça e pescoço, normalmente ele é imobilizado, normalmente não. Ele tem que ser imobilizado com uma máscara que vai manter ele imóvel durante o tratamento. E mais do que isso, como eu vou fazer esse tratamento muitos dias, vai manter ele na mesma posição todos os dias para eu ajustar a minha mira. Se eu preparo essa máscara, que ela é moldada diretamente no rosto do paciente, e depois eu tenho, por exemplo, extrações de dentes desse paciente, que eu tenho uma mudança na extensão vertical aqui da boca, essa máscara passa a ficar folgada, por exemplo, e eu passo a não ter a mesma imobilização, né? Mas isso acontece por quê? Porque, como a gente falou, na região de cabeça e pescoço, que é uma região ampla, normalmente eu acabo irradiando muito a parte dos dentes, né, que tem uma tolerância de dose nem tão alta assim. Então, toda essa parte que foi irradiada ou que vai acabar recebendo radiação, né, ela, apesar dos tecidos se regenerarem ao longo do tempo, a gente pode dizer que ele nunca mais se torna um tecido virgem à radiação. Uma região irradiada sempre vai ser necessário um cuidado diferenciado. Ela sempre vai ser mais sensível a intervenções. Então, tu deixar um paciente de cabeça e pescoço para deixar fazer uma intervenção odontológica depois da radioterapia pode ser catastrófico, né? Então, não vou entrar nos detalhes do porquê da odonto, mas a cicatrização é mais difícil. Mexer nesta boca irradiada é muito difícil, tá? Tem risco também até de osteoradionecrose nesse paciente. Então, toda adequação oral, se tiver que ser feita uma extração, qualquer cuidado tem que ser feito prévio à radioterapia. Tanto pela questão mais simplória, como eu falei, da própria máscara,
mas também porque esse paciente não vai ter tão facilmente essa oportunidade após o tratamento, né? Então, a gente já prefere aguardar, às vezes, ali uma semana, 10 dias, para que esse paciente faça toda a adequação oral, para depois iniciar a radioterapia nesse paciente. Mais um porquê de evidenciando a equipe interdisciplinar no tratamento radioterápico, né? E, William, nós tivemos duas perguntas aí enquanto estava respondendo essa outra pergunta, que é sobre a educação continuada na área de radioterapia baseada na RDC 330. Tá. Diga aí. E também tem uma outra pergunta que é direcionada para ti. O que tu pensa sobre hipo de próstata somente com imagens planares? Tá. Agora, assim, ao vivo, né? A RDC 330, eu tenho que acessar aqui. Eu até acho que ela não é específica de radioterapia, acho que ela trata mais de radiologia diagnóstica intervencionista, né? Mas falando de educação continuada em radioterapia, na verdade, é fundamental, né? Fundamental. A gente hoje no Brasil tem um cenário de radioterapia que ele é, como quase tudo no Brasil, muito diferente, né, de região para região. A gente tem no Brasil equipes muito qualificadas, serviços de radioterapia muito qualificados, então, de padrão internacional. Então, a gente pode dizer que no Brasil hoje a gente faz radioterapia alinhada ao que se faz nos principais centros do mundo, sem dúvida nenhuma. E não é um ou dois centros no Brasil, eu digo, em quase todas as regiões a gente tem alguns centros de referência, da mesma forma que não. Acontece que na radioterapia a gente tem dois pilares que não podem ser separados, né? Que é a qualidade tecnológica, então de equipamentos, mas também treinamento de equipe, né? Máquinas não tratam pacientes, né, sozinhas. A radioterapia então requer sim, muitas vezes uma tecnologia embarcada de equipamentos, mas saber operar esses equipamentos é fundamental, né? Então, a gente vem, e as sociedades, tanto a brasileira de radioterapia quanto a de física médica, a gente vem trabalhando fortemente. A gente tem um projeto em andamento, se chama RT 2030, que é para a gente imaginar a nossa radioterapia daqui a 10 anos, né, de 2020 a 2030, que tem fortemente trabalhado na questão de educação no número de profissionais que a gente vai precisar, tanto de médicos, quanto de físicos, quanto de tecnólogos, quanto de equipe interdisciplinar. A gente falou pouco, por enquanto, dos tecnólogos, né? Mas a radioterapia, eu já vou entrar nos tecnólogos e já falar da questão das imagens da próstata. O tecnólogo é o profissional da linha de frente, é o profissional que aplica o tratamento com radiação. Então, é ele quem posiciona o paciente, né? E ele que faz ele que aperta o play, né? Ele que faz o beam-on da máquina. Então, historicamente, a gente tinha a ideia de que muitas vezes era um processo mais simples. Eu coloco o paciente numa posição pré-determinada e aplico o que está pré-determinado pelo físico, pelo médico. Com toda essa questão tecnológica de imagens, por exemplo, hoje a gente já imagina que quando eu vou posicionar um paciente para irradiar, eu tenho que pelo menos fazer uma imagem para verificar onde eu estou tratando, que é ajustar a minha mira. E esse é um processo em que cada vez mais eu não tenho como ter o tempo todo o médico presente. Então, essa é uma atribuição, isso é uma opinião agora, que os tecnólogos são e devem ser capacitados para realizar no equipamento. Então, o tecnólogo em radioterapia hoje ele é um profissional que ele deve ter total conhecimento de imagens, da imagem que ele trabalha, e ele tem totais condições de ele mesmo reconhecer o posicionamento adequado, ajustar o tratamento do paciente, isso na rotina. Claro que eu tenho procedimentos especiais, como radiocirurgias, né, em qualquer área do corpo, onde eu sempre vou necessitar, e nos inícios de tratamento, até por uma questão legal, físico e médico. Mas então, essa questão de educação, por exemplo, para tecnólogos, ela é primordial, né? A radioterapia não vai evoluir sem eu conseguir ter esse nível das equipes de técnicos tecnólogos do equipamento. O hipo de próstata, bom, o hipofracionamento, então, como eu disse, que é reduzir o número de aplicações, ele tem seus pré-requisitos tecnológicos e um deles, normalmente, para todos os sítios, é a obtenção de imagens, tá? Eu não vi quem perguntou, mas então eu posso fazer imagens planares, essa é a pergunta, que é basicamente raios-x, então imagens com padrão ósseo, ou eu tenho equipamento que faz tomografia e eu enxergar a próstata, que obviamente é o cenário ideal. Tá? O que eu posso dizer? Os grandes estudos
Então, a gente sempre tem que basear as coisas em literatura, né? Em medicina, a gente tem estudos, a gente faz lá um estudo de segurança, fase 1, fase 2, fase 3, se possível, um randomizado, né? E os grandes estudos de hipofracionamento, que têm já segmentos longos, né? Então, segmentos de mais de 5 anos dos pacientes, então posso citar o maior deles, talvez o mais impactante, que é o SHIP Trial. Eles todos permitiam o tratamento com imagens planares. Então, o tratamento hipofracionado de próstata com imagens planares, ele tem respaldo na literatura de hipofracionamento. Tanto o SHIP quanto o PROFIT, né, são grandes estudos em que uma grande parte dos pacientes no SHIP, a metade dos pacientes, não fez imagens diferentes de imagens planares. O que tem que ter cuidado, na verdade, de acordo com o tipo de imagem, é justamente a margem que tu vai usar. Então, se tu localiza o teu paciente com tomografia, tu tem um nível de precisão maior do que se tu localiza ele com imagens planares, com imagens de raio-x, né? Então, tu vai tipicamente adaptar a tua margem. O ideal é que cada estudo, cada serviço, cada departamento de radioterapia faça um estudo dos seus pacientes com as suas imagens para delimitar a sua margem, então, o seu setup, né? Mas para dar um número para quem está nos assistindo, então eu diria que se tu fazes radioterapia de forma lá convencional, com marcas na pele, uma imagem semanal, tu vai ter uma margem em torno de 1 centímetro ao redor dessa próstata para tu garantir que tu vai acertar. Se tu passa a fazer imagens planares, tu já pode baixar isso para em torno de 7 milímetros. Se tu passa a fazer com tomografia, talvez tu possa chegar lá próximo dos 5 milímetros. Então, tu vai adaptar a tua margem e, obviamente, tu vai irradiar menos tecido sadio ao redor. Mas, respondendo de forma direta à pergunta, existe sim respaldo literário para fazer hipofracionamento moderado em 20 dias em próstata presente, especialmente em casos de baixo risco e risco intermediário. Tá? Assim, já, né, não sou radio-oncologista, mas isso é o que dizem os principais estudos. Já tu tratar em 5 dias já é um pouco mais complicado. Aí tu até existe lá uma maneira de fazer com imagens planares, mas só se tu colocar um marcadorzinho fiducial, um marcadorzinho metálico dentro da próstata, já é um outro procedimento. Maravilha, perfeito. Gente, se alguém tem mais alguma pergunta, a gente já está se encaminhando agora para o fim dessa live, né? Eu vi que entrou algumas perguntas ou alguns comentários, eu só não consegui ler durante. Não Eu sei se acho tu que tem como ver. faltou só esse último comentário aqui da professora Érica, que ela diz: este programa seria de responsabilidade de quais. Peraí, que saiu. Quem te perguntou sobre, tu tinha perguntado antes, quem tinha perguntado sobre a imagens planares do IPO é o FA, só que eu não vou saber dizer o nome ali, FA, mas é o FA. É o Fábio Nogueira, ele é tecnólogo em Ah, o radioterapia, Fábio Nogueira. PTR. Conheço. Em Ele, relação à bracterapia e teleterapia de próstata, qual das duas e melhor? é melhor, né? É uma pergunta. Bom, a bracterapia, a gente não falou sobre bracterapia, né? Sempre que eu falei até agora de radioterapia, eu falei de teleterapia, né? A teleterapia, na verdade, é o equipamento de radioterapia tele é a distância. Então, é o paciente deitar na mesa e eu irradiar lá do equipamento o feixe de radiação. A braquiterapia, é uma terapia de contato, ela é eu ter uma fonte radioativa mesmo e eu colocar ela em contato com o tumor. No caso da próstata, não é um órgão de tão fácil acesso, ela está interna ao paciente. Né? Mas existem maneiras de eu fazer bracterapia da próstata. A principal delas, mais consolidada de muitos anos, que é a bracterapia de baixa taxa de dose, é eu colocar com agulhas, eu coloco muitas sementinhas radioativas dentro da próstata desse paciente, que são sementinhas permanentes. Esse paciente vai ficar para sempre com aquelas sementes radioativas ali, de iodo ou até de paládio, dentro da próstata. Tá? As sementes elas têm uma energiazinha muito baixa, ela irradia basicamente só ali a região da próstata, e com o tempo ela para de irradiar, ela decai e se torna simplesmente um marcadorzinho metálico. Então ela não tem nenhum problema, o paciente convive para sempre com ali 80 sementinhas dentro da próstata. Tá? A bracterapia ela tem bons resultados, historicamente sempre teve, tá? Mas ela tem indicações um pouco mais restritas. Normalmente ela é para tumores mais iniciais da próstata, então que a gente chama lá de baixo risco, né?
Existem algumas questões anatômicas que têm que ser avaliadas antes de se fazer o implante, mas a principal vantagem da bracterapia qual era? É que esse paciente, ao invés de ele ir 40 dias no serviço, ele ia um. Ele ia ao serviço, fazia o implante da próstata, e daí, no outro dia, normalmente tinha alta e saía pronto, né? Versus ir 40 dias ao serviço de radioterapia. Acontece que hoje em dia, nos serviços que dispõem de mais alta tecnologia, esses critérios para fazer BRAC são os mesmos para o paciente que pode tratar em 5 dias a próstata. Então, essa questão da logística da BRAC ela acabou perdendo um pouco de espaço também por uma questão de logística. Não são mais 40, às vezes é um tratamento que eu posso fazer de segunda a sexta e que não é invasivo, versus eu fazer um tratamento que, de alguma forma, é invasivo. São agulhas colocadas via períneo do paciente, né? Então, acabou perdendo um pouco de apelo, tá? Na verdade, assim, muito mais por essa questão, talvez, logística. Do ponto de vista de dados, né, a bracterapia ela é equivalente a fazer a radioterapia externa. Existem alguns estudos que mostram algum benefício, outros que nem tanto, mas em linhas gerais os dois tratamentos são muito efetivos. E a bracterapia também tem uma questão que ela é bastante mais, a radioterapia toda é, mas a brac talvez seja mais operador dependente, também dependendo de quem faz o implante. Ela é um procedimento manual, então ela tem uma dependência ainda maior para a sua realização, né? Então, centros que têm mais experiência, ou que têm grande experiência em bracterapia, normalmente reportam muito bons resultados. Tem radio-oncologistas que gostam muito de fazer. Mas não existe um benefício nítido, assim, não, é melhor fazer bracterapia ou melhor fazer radioterapia externa, tá? No princípio. Tem uma pergunta ali da Geisa Marina. Qual o correto procedimento a ser realizado se um paciente se movimentar durante o tratamento, por exemplo, tossir durante o tratamento? Entra mais uma pergunta depois do nosso colega ali, tecnólogo Ismael. O paciente se movimentar durante o tratamento, né? O paciente se movimentar durante o tratamento, tipicamente numa situação normal, é um problema grande e praticamente insolúvel, né? Porque uma vez que ele se movimentou e o feixe está ligado, eu estou irradiando, eu acabo irradiando um pouco, né? Ou pelo menos por algum instante fora da posição planejada. Mas o que acontece? Primeiro que nós temos a equipe, né? Então, o paciente ele é monitorado todo o tempo, né? Tanto por áudio como por vídeo. Então, sobre qualquer movimentação do paciente, esse tratamento vai ser interrompido, né? E depois ele pode ser retomado da onde estava. E, claro, quando eu passo a fazer procedimento, isso é um tratamento que a gente chama de convencional, em 20 dias ou em 30 dias. E aí eu posso imaginar que se o paciente tem um tosse, um espasmo, se movimenta por algum motivo qualquer, eu vou ter lá 1% de uma aplicação de um total de 30 aplicações que pode vir. Então, eu acabo diluindo isso e eu acabo não tendo normalmente nenhum tipo de perda clínica. Quando eu vou tratar um paciente em uma fração ou em 5, isso passa a ser muito mais importante. Então, a gente também passa a ter uma série de artifícios, e a alta tecnologia permite isso, de controlar o movimento intrafração, que é durante a aplicação, né? Então, hoje a gente tem desde equipamentos que controlam o ciclo ventilatório do paciente, e eu posso, inclusive, escolher irradiar um tumor de pulmão só em inspiração ou expiração, mas eu posso usar esses marcadores na pele do paciente para que qualquer movimentação, esse feixe, né, a radiação desliga de forma automática. A gente usa também isso. Existem sistemas que monitoram a superfície desse paciente, então sistemas infravermelho que ficam monitorando o tempo todo a superfície do paciente. Qualquer movimentação atípica, o feixe também é interrompido. Então, para os casos, né, onde a gente sabe que uma movimentação brusca, por qualquer motivo, tem um potencial de dano maior, a gente toma algumas outras medidas, que hoje em dia são automatizadas, para evitar que isso tenha algum dano clínico ao paciente. O que o Ismael está perguntando, antigamente a gente fazia só raio-x dos pacientes de próstata, agora a gente faz tomografia e fala sobre o preparo. Então é justamente o que eu comentei lá no início da nutrição, né? Então a gente historicamente fazia raio-x antes com o próprio feixe do aparelho, fazia numa chapa mesmo, uma radiografia. Hoje os aparelhos também têm possibilidade de fazer raio-x acoplado a ele, mas ainda assim um raio-x onde eu vejo ossos, né?
E a gente sempre tinha uma tendência a imaginar que se eu deitei de uma forma hoje, de uma forma amanhã, eu faço radiografias, elas estão iguais, na mesma posição, então que esse paciente está na mesma posição e que tudo que está ali dentro do paciente está na mesma posição. Então, se os ossos da bacia estão exatamente no mesmo lugar, é razoável pensar que a próstata está no mesmo lugar, o reto está no mesmo lugar, a bexiga está no mesmo lugar. Quando a gente começou a fazer tomografia dos pacientes, a gente viu que não, né? Que se esse paciente, por exemplo, tem gases, né, ou tem fezes acumuladas no reto, que elas têm um poder muito grande de empurrar a próstata para cima, para anterior, né, para a barriga do paciente, imaginando que ele está deitado. Então a gente vê que os ossos da bacia estão todos no mesmo lugar da pelve e a próstata movimenta às vezes até 1 centímetro de lugar. Né? Da mesma forma, uma bexiga cheia empurra a vesícula para a posterior e assim para todos os órgãos do corpo, mas usando a próstata como exemplo é bem didático. Inclusive, eu posso colocar uma experiência de um dos serviços que eu trabalho, que é no Hospital Mãe de Deus. A gente fez um estudo, né? Então a gente fazia radiografias dos pacientes e depois fazia a tomografia e foi verificar onde essa próstata parava. E a gente descobriu que se a gente ajustasse osso com osso todos os dias de forma perfeita ou próxima disso, ainda assim eu precisaria de 7 milímetros ao redor da minha próstata para garantir que ela estaria na posição, né? Então hoje a gente tem o quê? Tem todo um trabalho com a nutricionista, tem dieta para esses pacientes, para que ele não tenha gases, para que ele tenha uma dieta livre de resíduos, para que ele tome bastante água e se apresente com a bexiga cheia. Então, o preparo, quando a gente fala preparo, é isso, né? É basicamente encher a bexiga e esvaziar o reto, seja reprodutível, né? E reprodutível dentro do melhor cenário possível, tanto para a reprodução do que a gente planejou irradiar, quanto para a saúde, né? Enfim, desse paciente. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui da Tielen. Qual a função da concomitância da radioterapia com a quimioterapia? E por que primeiro começamos com a quimio e após com a rádio? Tá. Assim, na verdade, não sei se a maior parte, mas acho que acredito que sim, dos protocolos de fato, né, a gente faz a quimioterapia antes, né? Isso talvez se torne uma imagem mais premente, porque casos mais prevalentes, como a mama, é muito comum fazer a quimioterapia neoadjuvante, né? Então, antes, né? Até do tratamento cirúrgico. Agora, a função da concomitância, ela se dá justamente pela diferença de atuação desses dois métodos. A radioterapia, então, ela é extremamente localizada. Então, eu atuo no tumor de forma, muitas vezes, como eu disse, milimétrica, ajustando mira, etc. Já a quimioterapia, e aqui quando eu falo quimio, a gente coloca junto todas as terapias sistêmicas, né? Imunoterapia, terapia-alvo, né? Elas têm o poder, elas são remédios, né? Pode ser, tipicamente a gente fala na veia, né? Mas também pode ser via oral, mas elas têm uma atuação sistêmica. Então, elas têm capacidade de atuar em todo o organismo. Então, normalmente dá para imaginar que eu faço a radioterapia atacando localmente e eu faço a quimioterapia para pegar no sistêmico. Então, para evitar, por exemplo, que esse paciente tenha disseminação, que ele tenha metástase dessa doença. Tá? Isso é cada tumor, cada câncer tem uma história um pouco diferente. Estou fazendo uma analogia mais global para explicar por que do fazer as duas coisas, né? Muitas vezes faz quimioterapia antes da rádio, mesmo da cirurgia, para diminuir um tumor, para tornar ele mais fácil de ser operável, né? Então, existem várias questões. Uma outra questão muito importante da concomitância, e aí é da concomitância mesmo, é quando a radioterapia é junto com a quimio, né? Porque existem drogas que elas têm o poder de sensibilizar o efeito da radioterapia. Né? Então, a gente tem, principalmente na pelve, né, tem gastrointestinal, alguns protocolos em que aquele medicamento, ele não só tem essa atuação sistêmica, mas ele potencializa o efeito que a radiação faz naquele tumor. Então, muitas vezes o paciente tem que fazer a quimioterapia no mesmo dia lá que ele vai iniciar a radioterapia, ele tem que fazer a quimioterapia, né? Existem alguns casos, tumor sistema nervoso central, que tem até mais ou menos ali um horário mais adequado para eu ter uma quimiosensibilização desse paciente, então, para potencializar o efeito da radiação. A quimioterapia pode deixar o tecido mais sensível à radiação?
Justamente isso que eu estava falando. Na verdade, ela. Eu não sei se o termo mais adequado é deixar o tecido mais sensível ou potencializar o efeito, mas a ideia é justamente a mesma, né? Assim como várias coisas, né? Que têm efeitos que às vezes são menores, mas não menos importantes. Eu preciso, por exemplo, tumores. Um dos motivos pelo quais eu fraciono o tratamento, né? Eu preciso que tumores sejam oxigenados. Então, até a gente vai chegar até na parte de eu ter o paciente hidratado, é melhor para o tratamento, enfim. Mas, realmente, existem esses químicos sensibilizantes que são bem efetivos, né, no tipo de tratamento. Só um pouquinho que eu tive um problema aqui. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Estava me ouvindo antes, mas agora tô te ouvindo bem. Voltou a ficar bom. Tive um problema aqui, tô ouvindo bem ruim. Não sei o que houve. Tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo todos? Aqui, estou te respondo, né? Muito legal que nós tivemos aqui bastante perguntas, né? E eu acabei não lendo para ti, mas teve muitos elogios e parabéns, William. William é um sucesso e muito legal, assim, a Geise agradecendo ali a resposta dela. São as pessoas que eu Eu preciso falei. agradecer de coração a Fernanda que está ali, a Fê, né? Sempre todo carinho e apoio o tempo inteiro comigo. São as Tá me pessoas que eu ouvindo? paguei para entrar online, Mari, que tem que me ajudar. Tá? Tá São os me meus ouvindo? amigos que eu vou ter que pagar churrasco agora. Gente, desculpa, mas eu tive um problema aqui no meu som. E eu queria dizer para vocês que o Instagram está nos dando mais 18 segundos de live. Então, obrigada a todos vocês. Infelizmente, a gente vai estar terminando. A gente tem um tempo pré-determinado pelas lives no Instagram, né? Mais 8 segundos. Vou Qualquer deixar dúvida, um hashtag Fica em Casa.